Hoje vamos mergulhar em um dos assuntos mais intrigantes e importantes das profecias bíblicas, a marca da besta. Você já deve ter ouvido várias teorias sobre isso, não é mesmo? Alguns dizem que é um chip, outros falam de códigos de barra, cartões de crédito ou até mesmo vacinas. Mas será que é realmente isso que a Bíblia nos ensina? Nesta série especial de 6 partes, vamos desvendar juntos este mistério que tem causado tanta preocupação e confusão. E não estamos aqui para criar mais teorias da conspiração ou espalhar medo. Nosso objetivo é buscar a verdade diretamente da palavra de Deus. Sabe por que esse assunto é tão importante? Porque, segundo o livro do Apocalipse, a marca da besta está diretamente ligada ao destino eterno de cada pessoa. Não é apenas um símbolo ou uma tecnologia a menos. É uma questão de escolha, de adoração e de lealdade. Vamos começar entendendo algo fundamental. A marca da besta é apresentada em Apocalipse como uma contrafação do selo de Deus, enquanto Deus marca seu povo com um selo de proteção e identidade. O inimigo tenta imitar esse sistema com sua própria marca, mas calma. Antes de entrarmos em pânico, precisamos compreender que essa marca não é algo que alguém possa receber sem saber ou por acidente. Não é um dispositivo que pode ser implantado secretamente, ou algo que você possa aceitar sem ter plena consciência do que está fazendo. A Bíblia nos mostra que a marca da besta está relacionada com adoração. Em Apocalipse 13, vemos claramente que ela envolve uma escolha consciente de quem ou o que adoramos. É uma decisão espiritual, não apenas física ou tecnológica. Pense comigo. Por que Deus permitiria que alguém perdesse a salvação por causa de algo que não pudesse controlar? Isso não seria justo. E sabemos que nosso Deus é um Deus de justiça e amor. Ao longo desta série, vamos examinar cuidadosamente cada aspecto deste tema. Veremos o contexto histórico, o significado profético e, mais importante, como isso se aplica à nossa vida hoje. Vamos descobrir como podemos nos preparar e ajudar outros a entenderem a verdade sobre este assunto tão crucial. E sabe o que é mais impressionante? Quanto mais estudamos este tema à luz da Bíblia, mais percebemos que não precisamos ter medo. O conhecimento da verdade nos liberta do medo e nos dá segurança em Cristo. Esta não é uma mensagem de terror, mas de esperança. Deus não nos revelou estas coisas para nos assustar, mas para nos preparar. Ele quer que estejamos informados, alertas e, acima de tudo, firmados em sua palavra. Nos próximos episódios vamos explorar questões como qual Leon Mero 666 e seu verdadeiro significado. Como identificar os sinais dos tempos. Como a marca da besta se relaciona com o dia de adoração. E principalmente, como podemos ter certeza de que estamos do lado certo da história. Lembre-se, conhecimento sem ação é como fé sem obras está morto. Por isso, convido você a não apenas assistir, mas a estudar junto conosco. Pegue sua Bíblia, um caderno e uma caneta. Vamos juntos nessa jornada de descoberta. E antes de encerrar este primeiro episódio, quero fazer um convite especial. Compartilhe este vídeo com pessoas que você ama. Esse conhecimento pode fazer a diferença na vida de alguém. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever e ativar o sininho. Assim você não perde nenhum episódio desta série tão importante. Nos comentários, deixe suas dúvidas e reflexões. Vamos construir esse conhecimento juntos em comunidade, como verdadeiros irmãos em Cristo. Lembre-se, a verdade não precisa de sensacionalismo para ser poderosa. Ela se sustenta por si só, e é isso que veremos ao longo desta série. O que a Bíblia realmente diz sobre a marca da besta. A primeira menção clara à marca da besta está em Apocalipse 13. Vamos ler. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posta uma marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tiver a marca, o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui não temos alegoria. É uma profecia clara, séria e com consequências eternas. Deus está nos mostrando que haverá um sistema mundial de controle, liderado por uma figura maligna, a besta menos, e que esse sistema exigirá uma marca como símbolo de lealdade. Muitos acham que é apenas tecnologia, como um chip ou código quer. Mas será que é só isso? A palavra vai além do visível. Ela trata do espiritual, do coração. 2. Marca da besta. Um sinal externo de uma escolha interna.
A marca da besta não será apenas um objeto imposto, mas o resultado de uma escolha espiritual. Uma marca na mão e na testa indica pensamento e ação. Ou seja, a testa give sua mente, suas crenças, seus valores. Motive suas atitudes, suas decisões, sua prática de vida. Quem aceitar a marca estará, na prática, se aliando ao sistema do anticristo, negando a autoridade de Deus e escolhendo seguir uma rebelião global contra o Criador. E por que isso é tão perigoso? Porque a marca é irreversível. Quem recebe, segundo Apocalipse 14, 9-11, está selando sua condenação eterna. Leia com atenção esse alerta. Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a marca na testa ou na mão, também beberá do vinho da ira de Deus. 3. Já está acontecendo. O sistema está preparado. Vivemos num mundo cada vez mais pronto para controle total. Hoje, comprar e vender já depende de sistemas digitais. Um clique, uma senha, um código QR, uma biometria. Nada disso por si só é a marca da besta. Mas estamos sendo acostumados, doutrinados a obedecer sem questionar. A marca virá com uma exigência: lealdade à besta, ou seja, renunciar à fé em Cristo e se submeter a um governo anticristão. Isso é mais do que um chip, é uma decisão espiritual. 4. Como me preparar para não receber essa marca? A resposta está na Bíblia. Deus não nos deixou sem direção. Em Apocalipse 7, antes que a marca da besta apareça, Deus marca os seus servos com o selo do Espírito Santo. Não danifiques a terra, até que tenhamos selado na testa os servos do nosso Deus. Você entende isso? Antes que o mal se manifeste por completo, Deus sela os que são fiéis. Ele protege, guarda e capacita, mas só os que estão em Cristo, os que amam a verdade, os que não vivem de aparência, mas têm uma vida de santidade. 5. Você está pronto para escolher a verdade? Essa é a grande questão. Não basta saber da marca. É preciso decidir agora de que lado você está. Não haverá espaço para em cima do muro. Jesus disse: quem comigo não ajunta, espalha. Se você tem vivido uma fé morna, sem compromisso, só de aparência, cuidado. Quando a pressão vier, você não vai resistir. O tempo de se fortalecer é agora. Vamos mergulhar em um dos temas mais intrigantes e discutidos das profecias bíblicas: a marca da besta. Mas calma, não vamos cair em teorias da conspiração. Vamos analisar isso com sabedoria e conhecimento. Você já parou para pensar que, antes de nos preocuparmos com a marca, precisamos entender quem é essa besta mencionada nas Escrituras? É como tentar resolver um quebra-cabeça começando pelo meio, não é mesmo? O livro do Apocalipse nos apresenta uma descrição detalhada dessa besta. E não estamos falando de um monstro mitológico ou uma criatura assustadora. Na linguagem profética, uma besta representa um poder, um sistema ou um reino que se levanta contra os princípios divinos. Mas veja só que interessante. Ao longo da história, muitas pessoas e sistemas foram erroneamente apontados como sendo a besta. Já acusaram governantes, instituições e até avanços tecnológicos. Porém, precisamos ter muito cuidado com interpretações precipitadas. O texto bíblico nos mostra que essa besta tem características específicas. Ela exerce autoridade, influencia a economia global e busca controlar a adoração das pessoas. É um sistema que se apresenta como solução para os problemas do mundo, mas na verdade se opõe aos verdadeiros princípios divinos. Agora você deve estar se perguntando: mas como identificar esse sistema? A resposta está nos detalhes proféticos. A besta não surge do nada. Ela tem uma história, contexto e, principalmente, um propósito claro: desviar as pessoas da verdadeira adoração. É fascinante notar que o livro do Apocalipse não foca apenas na besta, mas também apresenta um contraste com outro grupo, aqueles que permanecem fiéis aos mandamentos de Deus. Isso nos mostra que o verdadeiro centro da questão não é o medo da besta, mas a fidelidade aos princípios divinos. Pensem comigo. Por que tantas pessoas se deixam enganar por esse sistema? A resposta é simples. Ele oferece soluções aparentemente atraentes para problemas reais. Promete segurança, prosperidade e paz, mas exige em troca a submissão a princípios que contradizem a lei de Deus. A boa notícia é que não precisamos viver com medo. O mesmo livro que revela a besta também nos mostra a vitória final de Deus
Nossa parte é desenvolver discernimento espiritual para reconhecer e resistir a qualquer sistema que tente nos afastar dos verdadeiros princípios divinos. Você sabia que a marca da besta não é algo físico, como muitos pensam? É um sinal de lealdade, uma escolha consciente de alinhamento com esse sistema. Por isso, o antídoto não está em evitar tecnologias ou se isolar do mundo, mas em fortalecer nossa conexão com Deus e seus princípios. E aqui está um ponto crucial. Esse sistema já está em operação hoje, de formas sutis e sofisticadas. Ele se manifesta quando valores materiais são colocados acima dos espirituais, quando a conveniência substitui a convicção, quando a popularidade é mais importante que a verdade. Mas não se preocupe, Deus não nos deixou sem orientação. Ele nos deu sua palavra como um mapa, o Espírito Santo como guia e uma comunidade de fé como apoio. Com esses recursos, podemos desenvolver o discernimento necessário para estes tempos desafiadores. O que precisamos fazer é manter nossos olhos abertos e nossa fé ativa, estudar as Escrituras com dedicação, cultivar uma relação pessoal com Deus e estar dispostos a defender a verdade. Mesmo quando isso não for popular ou conveniente, lembre-se, o objetivo final da besta é receber adoração que pertence somente a Deus. Por isso, nossa melhor defesa é manter nossa adoração focada no Criador, seguindo seus mandamentos e confiando em suas promessas. E aí, o que você achou dessa reflexão? Deixe seu comentário aqui embaixo, compartilhando seus pensamentos. Se esse conteúdo foi útil para você, a besta não é apenas um homem menos, é um sistema controlado por Satanás. Vamos começar lendo Apocalipse 13:1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. E o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande autoridade. A besta que João viu não surgiu sozinha. O texto deixa claro que ela recebe poder do dragão, que é identificado no capítulo anterior como Satanás, ou seja, a besta é uma manifestação do próprio diabo na terra, operando por meio de um sistema político, religioso e social. Essa besta representa um império global e uma liderança satânica que vai controlar o mundo nos últimos dias. 2 características da besta: domínio, idolatria e perseguição. A Bíblia mostra várias características dessa besta. Autoridade global. Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Blasfêmia contra Deus. Abriu a boca em blasfêmias contra Deus. Adoração forçada. Todos os que habitam sobre a terra a adorarão. Perseguição aos santos. Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Essa besta não será discreta. Ela vai se levantar com uma aparência de solução para o mundo. Paz, prosperidade, segurança. Mas tudo isso será um disfarce do inferno para atrair os desatentos. 3. A besta enganará com sinais, milagres e discurso sedutor. Você sabia que a besta vai operar sinais e maravilhas para enganar? Não será apenas uma figura autoritária, mas também carismática, poderosa, persuasiva. Em Apocalipse 13:14, vemos a atuação da segunda besta, também chamada de falso profeta, que faz grandes sinais, até fogo descer do céu à terra, à vista dos homens. Essa segunda besta é o braço religioso do sistema maligno. Ela vai seduzir com falsa espiritualidade, falsos milagres e até uma aparência cristã menos, mas estará promovendo a adoração à primeira besta. Em resumo, política e religião se unirão num engano sem precedentes. Um líder mundial será exaltado como salvador da humanidade, e muitos crerão que ele é o próprio Messias. 4. O número da besta. 666, menos símbolo do homem sem Deus. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Pois é número de homem, 666, muito se especula sobre esse número. Mas, biblicamente, o número 7 representa perfeição, plenitude, aquilo que vem de Deus. Já o 6 é o número do homem incomplete, fallow, rebelled. O 666 representa a trindade do engano, o dragão, a besta, e o falso profeta. 3 vezes o número 6 indica uma tentativa de imitar Deus, mas sem jamais alcançar sua perfeição. O 666 é a assinatura do sistema que rejeita a soberania de Deus e exalta o homem como seu próprio Deus. 5.
Quem pode resistir à besta? Essa pergunta ela é feita em Apocalipse 13:4. Quem é semelhante à besta? Quem pode batalhar contra ela? A resposta está naqueles que têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Eles não se dobrarão. Eles não adorarão o sistema. Eles preferirão perder tudo neste mundo do que negar Jesus. Eles são os fiéis, os que mantêm a fé mesmo diante da morte, e por isso serão salvos eternamente. 6. Não subestime o engano. Ele será sutil, agradável e religioso. Muitos acham que, quando a besta aparecer, será óbvio. Mas não será. O engano virá, com aparência de luz. Jesus nos alertou, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, até os escolhidos. Você entendeu isso? A besta será atraente, não parecerá maligna à primeira vista. Por isso, quem não estiver fundamentado na palavra será facilmente enganado. Conclusão: a verdade liberta. O engano condena. Hoje você viu quem é a besta, como ela age, e como o mundo será seduzido por ela. Mas a boa notícia é que você ainda tem tempo de se preparar. Você não precisa fazer parte do mundo que será enganado. Você não precisa se dobrar ao sistema. Você pode, hoje mesmo, reforçar seu compromisso com Cristo, renovar sua fé e ser marcado com o selo do Deus vivo. O selo de Deus, a marca dos que vencem. Assim como existe uma marca que representa a oposição a Deus, também existe um selo especial para aqueles que permanecem fiéis. Muitas pessoas vivem preocupadas com a marca da besta, mas hoje quero trazer uma mensagem de esperança e conforto. Vamos focar no amor e na proteção que Deus oferece aos seus filhos, através do seu selo divino. Imagine só, enquanto o inimigo tenta marcar seus seguidores, através do medo, da mentira e da manipulação, nosso Pai Celestial nos marca com amor, verdade e liberdade. Há como uma assinatura divina em nossa vida, selo que o diz: "Este é meu filho amado". Você sabia que na antiguidade, os reis usavam selos para marcar documentos importantes e mostrar sua autoridade? O selo de Deus em nossa vida é ainda mais poderoso. É uma declaração celestial de que pertencemos a Ele. Este selo divino não é algo físico que podemos ver ou tocar. É uma marca espiritual, uma transformação interior que acontece quando entregamos nossa vida a Deus. É quando permitimos que seu amor nos transforme por dentro e por fora. Quando recebemos esse selo, algumas coisas incríveis acontecem em nossa vida. Primeiro, ganhamos proteção espiritual. É como um escudo invisível que nos guarda nas batalhas da vida. Segundo, recebemos a promessa da salvação, menos a certeza de que nossa eternidade está segura nas mãos de Deus. E terceiro, somos capacitados com poder divino para vencer os desafios diários. Mas como podemos receber esse selo? É simples. Através de uma entrega sincera a Deus, quando reconhecemos Jesus como nosso Salvador, quando decidimos viver segundo sua vontade, quando permitimos que seu Espírito Santo nos guie menos, aí sim, somos selados. E sabe o que é mais incrível? Esse selo não pode ser quebrado por ninguém. Nenhuma força do mal, nenhuma circunstância difícil, nada pode remover o selo que Deus coloca em nós. Como está escrito nas Escrituras, nada pode nos separar do amor de Deus. Enquanto muitos vivem com medo da marca da besta, nós, que temos o selo de Deus, podemos viver com confiança e paz. Não precisamos temer o futuro porque sabemos a quem pertencemos. Somos propriedade do Rei dos Reis. Este selo também nos dá uma nova identidade. Não somos mais definidos pelos nossos erros ou pelo que o mundo diz sobre nós. Nossa identidade está firmada em Cristo. Somos filhos do Altíssimo, herdeiros do reino, embaixadores do céu na terra, e tem mais. O selo de Deus nos une como família. Quando olhamos ao redor e vemos outros que também foram selados pelo mesmo Espírito, reconhecemos nossos irmãos e irmãs em Cristo. Isso cria uma comunidade de amor e apoio mútuo. Cada dia que vivemos com esse selo é uma oportunidade de mostrar ao mundo o caráter de Deus. Através de nossas ações, palavras e atitudes, podemos refletir o amor daquele que nos selou. É como ser uma carta viva, que todos podem ler e conhecer o amor de Deus. E não podemos esquecer, esse selo é eterno. Não é como um carimbo que se apaga com o tempo.
É uma marca permanente do amor e da fidelidade de Deus em nossa vida. Mesmo quando falhamos, o selo permanece, porque está baseado na fidelidade de Deus, não na nossa. Então, meus amigos, se você já recebeu esse selo, viva com a certeza de que pertence a Deus. Se ainda não, saiba que Deus está de braços abertos, esperando para selar você com seu amor. O que é o selo de Deus? O selo de Deus é uma marca espiritual que identifica quem pertence a Ele. É como um carimbo divino sobre a vida do crente fiel. A Bíblia fala disso claramente em Efésios 1:13. Fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Ou seja, quando alguém crê em Jesus de verdade, entrega sua vida e vive em obediência, o Espírito Santo passa a habitar nele, e esse Espírito é o selo que comprova a quem ele pertence. É diferente de um sinal visível. O selo de Deus não é imposto por força ou medo, mas é recebido pela fé e amor. Ele é espiritual, eterno e visível apenas aos olhos de Deus e dos anjos. 2. Apocalipse revela o selo antes da ira. Antes mesmo de os juízos de Deus caírem sobre a terra. Vemos em Apocalipse 7 que Deus manda selar os seus servos. Não danifiques a terra, até que tenhamos selado na testa os servos do nosso Deus. Veja, antes da destruição, vem a separação. Antes que os juízos caiam, Deus protege quem é dele. Isso mostra o cuidado do Senhor com os fiéis. Aqueles que têm o selo de Deus são guardados no meio da tribulação. Eles não pertencem ao mundo. Eles não são enganados. Eles resistem, mesmo sendo pressionados, porque estão firmados na rocha que é Cristo. 3. O selo de Deus é obediência, enquanto a marca da besta representa a rebelião contra Deus. O selo do Senhor representa obediência, santidade e fidelidade. Observe o contraste. Marca da besta, selo de Deus, imposta à força recebido por fé, controle e engano, liberdade e verdade. Lealdade ao anticristo, lealdade ao Cordeiro, condenação eterna. Vida eterna, o selo do Espírito Santo é dado àqueles que vivem uma fé genuína, não só de palavras, mas de testemunho, renúncia e amor pela verdade. 4. O selo é um compromisso com a santidade. Quem é selado por Deus, vive diferente. Não se mistura com o sistema, não se curva aos modismos, não segue o fluxo do mundo. Paulo escreve, em 2 Timóteo 2:19, o Senhor conhece os que são seus, e mais, aquele que professa o nome do Senhor, afaste-se da iniquidade. Você entende isso? O selo de Deus não é apenas um símbolo de salvação, mas também um chamado à santidade. É por isso que nem todo mundo que vai à igreja é selado. Só os que nasceram de novo, os que rejeitam o pecado e vivem em obediência ao Senhor. 5. O selo também é proteção. Lembra quando Deus mandou pragas sobre o Egito? Os israelitas, que obedeceram ao mandamento e marcaram suas portas com o sangue do Cordeiro. Da mesma forma, os que hoje são selados com o Espírito são protegidos da ira divina. Isso não significa que não passarão por dificuldades. Significa que não serão destruídos eternamente. Veja essa promessa em Apocalipse 9:4. Quando Deus libera juízos sobre a terra, foi-lhes dito que não causassem dano, a não ser aos homens que não têm o selo de Deus nas suas testas. Ou seja, o selo é um escudo espiritual nos tempos difíceis. Quem tem o selo pode até ser provado, mas não será vencido. 6. Como receber o selo de Deus hoje? Essa é a pergunta mais importante, e a resposta está na palavra. Arrependei-vos, e recebereis o dom do Espírito Santo. Não se trata de rituais ou religiões. Trata-se de quebrantamento, entrega e nova vida. Você recebe o selo de Deus quando se arrepende de seus pecados, crê em Jesus como único Salvador e entrega sua vida a Ele com sinceridade. Busca viver uma vida de santidade e verdade, anda em comunhão com o Espírito Santo diariamente. Não é automático. É uma decisão, e essa decisão precisa ser feita agora, antes que venha o engano fina. Olá, meus queridos irmãos e irmãs. Hoje vou compartilhar com vocês uma reflexão muito importante sobre os tempos em que vivemos. Você já percebeu como nossa sociedade está mudando rapidamente? Como a tecnologia está cada vez mais presente em nossas vidas, e fascinante, mas também nos faz refletir profundamente sobre o rumo que estamos tomando. Vivemos em uma era de grandes transformações.
A digitalização está em toda parte, menos no trabalho, nas relações, no comércio, na forma como nos comunicamos. E isso nos traz uma pergunta importante. Estamos realmente atentos às mudanças ao nosso redor? A Bíblia nos alerta sobre a importância de mantermos nossa vigilância espiritual. Em 1 Pedro 5:8 somos advertidos: sejam sóbrios e vigiem. O adversário, o diabo, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. É interessante notar como as transformações tecnológicas têm modificado nosso comportamento. Hoje dependemos cada vez mais de sistemas digitais para realizar nossas atividades cotidianas. Pagamentos, identificação, comunicação, tudo está se tornando digital e interconectado. Mas não estou aqui para promover teorias conspiratórias ou causar pânico. Pelo contrário, meu objetivo é despertar uma reflexão consciente sobre como podemos manter nossa fé e discernimento em meio a tantas mudanças. O apóstolo Paulo nos ensina em 2 Timóteo 1:7 que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Este versículo nos lembra que devemos enfrentar os desafios dos tempos atuais com sabedoria e serenidade. Como podemos então nos preparar espiritualmente? Primeiro, precisamos fortalecer nossa relação com Deus através da oração e do estudo da palavra. Segundo, devemos desenvolver um olhar crítico e consciente sobre as mudanças ao nosso redor. Sem cair em extremismos ou medos infundados, é fundamental mantermos nossa fé inabalável e nossa mente clara. Jesus nos ensinou a sermos prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Esta sabedoria é especialmente importante nos dias de hoje. Precisamos estar atentos às transformações do mundo, mas sem perder nossa paz interior. Devemos usar a tecnologia com sabedoria, mantendo sempre nossos valores e princípios cristãos. Afinal, somos chamados a ser luz no mundo, não importa o contexto em que vivemos. A verdadeira proteção contra qualquer engano espiritual está em manter uma relação próxima com Deus e conhecer profundamente sua palavra. Como diz Salmos 11:9 e 5, tua palavra é lâmpada para meus pés e luz para meu caminho. Lembre-se, não estamos sozinhos nesta jornada. Temos a promessa de que o Espírito Santo nos guiará em toda a verdade. Ele nos dará discernimento para reconhecer os sinais dos tempos e sabedoria para agir de acordo com a vontade de Deus. O momento atual nos chama à reflexão e ao preparo espiritual, não com medo ou ansiedade, mas com fé, esperança e amor. Como nos ensina João 4, maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Convido você a fortalecer sua vida espiritual. Dedique tempo à oração, ao estudo da palavra e à comunhão com outros irmãos na fé. Mantenha-se vigilante, mas confiante no cuidado e na proteção de Deus. A besta está por trás do sistema do mundo. Você sabia que a Bíblia chama o mundo de inimigo de Deus? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. O mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O mundo está sob influência maligna. A besta não vai aparecer do nada. Ela vai emergir de um sistema que já existe e que já vem educando as mentes a se afastarem de Deus e se aproximarem do engano. Esse sistema envolve governos globais, controle econômico, entretenimento contaminado, educação secularizada, mídias que zombam da fé, religiões que negam a verdade. Tudo está sendo preparado para que, quando a besta surgir, o mundo inteiro diga: finalmente, alguém para resolver os nossos problemas. A cultura está adestrando corações. Vivemos em uma época onde o pecado é exaltado e a santidade é ridicularizada. O que era imoral, agora é normal. O que era sagrado, hoje é motivo de piada. O que era firmeza na fé, agora é chamado de intolerância. Isso não é aleatório. É um projeto. Satanás usa a cultura como ferramenta para dessensibilizar a alma humana. Filmes, séries, músicas, redes sociais, tudo parece divertido, mas esconde doutrinas do inferno. A mente vai sendo moldada, e, quando a besta aparecer, o mundo já estará treinado para obedecer sem pensar. 3. A economia está caminhando para o controle total. Em Apocalipse 13:17 lemos que ninguém poderá comprar ou vender sem a marca. Isso só será possível com um sistema econômico centralizado. Hoje, com o avanço da tecnologia, o dinheiro físico está desaparecendo.
Tudo está se tornando digital. Cartões, Pix, criptomoedas, biometria facial, reconhecimento de voz. E isso, por um lado, traz comodidade, mas por outro significa que alguém poderá controlar totalmente o acesso à sua conta, à sua vida financeira. Basta você não seguir as regras do sistema e você será cancelado, banido, desconectado. O mundo está sendo conduzido para um cenário profético onde a submissão será condição de sobrevivência. Até religiões estão se curvando ao engano. Esse talvez seja o ponto mais assustador. Igrejas e líderes religiosos sendo moldados para o engano. Jesus já havia alertado, porque surgirão falsos profetas, para enganar, se possível, até os escolhidos. Hoje já vemos igrejas que não pregam arrependimento, pastores que negam a existência do inferno, cultos que são mais shows do que adoração, doutrinas que misturam Bíblia com ideologias do mundo. Isso prepara o caminho para o falso profeta de Apocalipse 13, que promoverá a besta em nome da fé e exigirá adoração em nome da paz mundial. Religiões vão se unir em uma só voz, promovendo tolerância acima da verdade e aceitação acima da santidade. A mídia tem poder de convencer multidões. A besta não precisará convencer cada pessoa pessoalmente. Ela terá a mídia a seu favor. E a mídia tem o poder de transformar vilões em heróis e heróis em vilões. Vivemos num tempo em que a opinião pública é moldada por algoritmos e narrativas construídas. Se você fala o que agrada ao sistema, é promovido. Se fala a verdade da Bíblia, é censurado, perseguido, silenciado. A besta usará tudo isso, redes sociais, TV, plataformas digitais, para espalhar seu discurso global e silenciar quem se opõe. 6. A geração do agora está pronta para ceder. Muitos jovens, hoje, não suportam frustração. Querem tudo rápido, fácil, sem esforço. Esse comportamento é terreno fértil para aceitar um sistema que diga: você só precisa aceitar minha marca. Não precisará mais se preocupar, vou cuidar de você, basta obedecer. Será fácil atrair os que nunca aprenderam a renunciar, a lutar, a esperar em Deus. Por isso a igreja precisa urgentemente ensinar sacrifício, firmeza e discernimento. Fé fraca, alma em perigo. Você já parou para pensar sobre a profundidade da sua fé? Não aquela fé de domingo, mas aquela que sustenta você nos momentos mais desafiadores da vida. Vivemos em tempos interessantes onde muitas pessoas dizem conhecer a Jesus. Mas quando observamos mais de perto, percebemos que esse conhecimento é tão raso quanto um pires. É como ter o número de alguém no celular, mas nunca realmente ter conversado com essa pessoa. Sabe o que mais me preocupa? Ver tantas pessoas frequentando igrejas, cantando louvores lindos, postando versículos nas redes sociais, mas sem terem uma verdadeira conexão com Deus. É como ter um cartão de crédito sem limite, menos na hora da dificuldade, ele não vai funcionar. A realidade é que estamos criando uma geração de cristãos de micro-ondas. Querem tudo pronto, rápido, sem processo. Mas a verdadeira fé não funciona assim. Ela precisa ser cultivada, regada, precisa de tempo e dedicação. Quando olhamos para a história, vemos que os grandes homens e mulheres de Deus não se fizeram do dia para a noite. Eles passaram por provações, enfrentaram desafios, mas permaneceram firmes porque tinham alicerce. Imagine uma casa construída sobre areia. Na primeira tempestade forte, ela desmorona. É exatamente assim com uma fé superficial, ela não aguenta a pressão. Não resiste às adversidades. Não permanece em pé diante dos ventos contrários. O que acontece quando essa fé rasa encontra desafios reais? Quando o ambiente de trabalho se torna hostil à sua fé, quando sua família questiona suas convicções, quando a sociedade pressiona você a abandonar seus valores, é nesse momento que muitos descobrem que conhecer sobre Jesus é muito diferente de conhecer Jesus, que cantar sobre fé é diferente de ter fé, que falar da palavra é diferente de viver a palavra. Mas existe uma boa notícia. Ainda há tempo para aprofundar suas raízes. Ainda há tempo para construir um relacionamento verdadeiro com Deus. Ainda há tempo para fortalecer sua fé. Como? Comece dedicando tempo real para estar com Deus. Não aqueles 5 minutinhos, corridos antes de dormir, mas um tempo de qualidade. Estude a palavra não apenas para citar versículos, mas para permitir
que ela transforme sua vida. Desenvolva uma vida de oração autêntica, não aquelas orações decoradas, mas uma conversa sincera com Deus. Compartilhe seus medos, suas dúvidas, suas alegrias. Permita que Ele seja seu melhor amigo. Busque uma comunhão verdadeira com outros cristãos. Não apenas aquele oi e tchau de domingo, mas relacionamentos profundos, onde você possa ser real, vulnerável e crescer junto. Lembre-se, a fé que resiste não é construída no conforto. É como um músculo, precisa ser exercitado, desafiado para se tornar forte. As dificuldades que você enfrenta hoje podem ser exatamente o treino que sua fé precisa. Não se contente com uma fé superficial. Não se satisfaça em apenas conhecer sobre Deus. Busque conhecê-lo verdadeiramente, porque quando os ventos soprarem forte, e eles soprarão você, precisará de algo mais profundo que simples conhecimento religioso. Juntos, podemos construir uma fé que não apenas sobrevive, mas que transforma vidas. Que Deus abençoe sua caminhada e fortaleça sua fé cada dia mais. Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor. Jesus já nos alertou que muitos acham que são dele, mas não são. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Hoje, infelizmente, o número de crentes de aparência é grande. Gente que conhece a Bíblia, mas não vive. Que se emociona nos cultos, mas continua pecando escondido. Que fala de Deus, mas não ama a verdade. Esses serão os mais fáceis de enganar, porque sua fé está baseada na emoção, não na convicção. 2. A besta vai testar o que está em você. O tempo virá, e já está chegando, em que a sua fé não será mais só falada, mas testada. Você vai continuar fiel se não puder comprar. Vai continuar orando se for perseguido. Vai continuar dizendo sou de Cristo quando isso custar sua liberdade. A marca da besta será o filtro final. Separará os verdadeiros dos falsos. E os que têm uma fé fraca, rasa, sem profundidade, vão ceder ao sistema. Como a fé fraca se forma? Ninguém acorda do nada e abandona Jesus. A fé vai se tornando fraca aos poucos, quando você para de orar com sinceridade, quando abandona a leitura da Bíblia, quando se acostuma com o pecado escondido, quando vai à igreja só por costume, não por compromisso. É assim que o coração vai se esfriando, e quando a pressão vem, a pessoa cai. A fé fraca é resultado de uma vida sem raiz em Deus. 4. Os que perseverarem até o fim serão salvos. Jesus foi claro. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, não é quem começa bem, é quem termina firme. A marca da besta será o momento em que muitos vão abandonar a fé. E isso já está profetizado. Ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque isto não acontecerá sem que antes venha a apostasia. A apostasia é o abandono da fé. Vai acontecer. Já está acontecendo, e os primeiros a cair não serão os ateus, serão os crentes mornos. A fé fraca é mais perigosa que o mundo lá fora. Sabe o que é mais perigoso do que estar no mundo? É estar dentro da igreja com o coração ainda no mundo. Pessoas que nunca se converteram de verdade. Amam a aprovação humana mais do que a de Deus. Têm mais medo de perder seguidores do que de perder a salvação. São fiéis às redes sociais, mas não ao altar de Deus. Esses são os que aceitarão a marca com naturalidade, porque nunca estiveram de fato firmados em Cristo. 6. Como fortalecer minha fé contra o engano? Se você está ouvindo tudo isso e sentindo que precisa se firmar, mais glória a Deus. O Espírito Santo está te despertando. Veja o que fazer. Volte à palavra todos os dias. Alimente sua fé com a verdade. Ore com sinceridade. Não de forma religiosa, mas como quem busca direção. Jejue, negue sua carne e discipline sua alma. Afaste-se do pecado escondido. Santidade é proteção. Ande com quem teme a Deus. Relacionamentos influenciam sua força espiritual. Encha-se do Espírito. Viva uma vida de obediência, consagração e comunhão. Você precisa estar firme antes que o teste final chegue. Não espere o campo de batalha para começar a treinar.